Você já se perguntou como que funcionam os oráculos, uma leitura de tarô bem feita, a telepatia, as sincronicidades, a intuição, a canalização, a mediunidade, a clarividência, até as terapias, muitas terapias como a acupuntura, a regressão, o reiki e a própria constelação sistêmica. Vou te contar uma coisa, o que todas elas têm em comum? Todas elas, em algum aspecto, acessam esse campo mórfico, que é um campo de informação que existe, que é invisível, né, que a gente não pode ver, que é intangível, a gente não pode tocar, mas que existe, que está ali, que informa, que organiza, que conecta. Por exemplo, é como se fosse um Wi-Fi. Você consegue imaginar o sinal de Wi-Fi? O Wi-Fi está ali, está disponível o tempo todo. Ele está em todo o espaço, em todo lugar, não dá para ver, não dá para pegar, mas está ali. Quando a gente conecta com ele, a gente conecta de qualquer forma? Não, é preciso um aparelho celular, né? Com o dispositivo certo, a gente acessa esse sinal. Né? É mais ou menos assim, o campo mórfico ele está ali com as informações disponíveis e a gente acessa com o aparelho. Qual é o aparelho? O nosso aparelho biológico, a nossa psique, o nosso pensamento, o nosso mental e o nosso físico. A gente acessa esse campo e capta as informações, muitas vezes inconscientemente. Então, o campo mórfico, ele está no cerne, no coração de muitas das práticas holísticas, das terapias integrativas, das terapias, e mesmo a própria psicologia e a psicanálise também tem um conceito bem parecido com o campo mórfico, só que eles chamam um pouco diferente, eles chamam de inconsciente coletivo, que é também uma dimensão, um aspecto que carrega informação e que não está suscetível a tempo e espaço, que não pode ser localizado, que não dá para identificar onde essas informações estão guardadas, mas elas estão ali, atuantes e fortes e imprimem muita força no comportamento das pessoas, dos indivíduos. Todo mundo sabe que a gente herda dos nossos ancestrais as nossas características físicas, visíveis, né? Cor do cabelo, estatura, tendência a isso, aquilo, cor da pele, doença. Só que olha só, o Bert descobriu a partir da prática dele e dos estudos do campo que a gente herda, além das características físicas, muitos comportamentos, dons, traumas, padrões e tudo isso. Por exemplo, o Rupert, ele fez uma experiência com ratos, onde ele colocava esses ratos num espaço onde sempre que tocava determinado tipo de campainha, esse rato recebia alimento. Sempre que tocava essa campainha aqui, esse rato recebia um choque. E assim foi passando o tempo e esse condicionamento, essa associação foi feita. Tocava a campainha, o rato recebia comida. Tocava a campainha, o rato recebia choque. Com o tempo, toca a campainha, o ratinho não recebe mais a comida, mas fisiologicamente o corpo dele começa a responder como se a comida tivesse vindo, como se ele estivesse sentindo o cheiro e tudo mais, e começa a salivar e está receptivo à comida. Ele associou aquele barulho específico à comida. Da mesma forma, a campainha do choque. Tocava a campainha com aquele barulho diferente, específico, mas não vinha mais o choque. Mas mesmo sem o choque, o corpo do ratinho começou a responder como se tivesse levado choque, com descarga de adrenalina, ficando nervoso, em estado de pânico e tudo mais. Então, até aí tudo bem, a própria psicologia faz isso, que é o condicionamento operante e respondente. Só que o Rupert foi além. Ele pegou o sêmen desse ratinho, que passou por esses traumas e por essa associação, e gerou descendentes, que lá pelas tantas aparecem descendentes desse ratinho que passou por essa experiência, que nunca foram expostos a esse tipo de associação e que quando ouviam essa campainha específica, sem nunca ter associado com a comida, ouvia essa campainha, já começava a salivar. Ou quando ouvia essa campainha aqui, sem nunca ter levado um choque, já entrava naquele processo de pânico, descarga de adrenalina, desespero, ansiedade, como se tivesse levado o choque ou prestes a levar o choque.
O Bert Hellinger, conhecendo essa teoria e associando isso ao que ele absorveu, que entendeu, que ele observou nos grupos, que nós repetimos padrões e carregamos traumas que a gente nem sabe, que está lá nos nossos ancestrais, marcas que eles tiveram e que inconscientemente refletem até hoje. E será que a gente só tem acesso ao nosso campo e ao campo dos nossos ancestrais? Será que quando eu me associo com alguém, um casamento, uma amizade, uma convivência na empresa, num grupo, será que não há também a intersecção e digamos assim, a mescla de outros campos? Eu me interconecto com outros campos? O Rupert Sheldrake diz que sim, até com campos mórficos de outras espécies. Dentro das nossas espécies há esse entrelaçamento, mas entrelaçamento de outras espécies também. E ele fez um experimento muito bacana, que é o experimento com cão, com cachorros que sabiam que seus donos estavam vindo para casa. Então, assim, o cachorro antecipava a chegada do seu dono. Mesmo quando ele vinha para casa fora do horário, fora da rotina, uma ida para casa aleatória, assim, o cachorro já estava parado esperando a postos com a mesma atitude, né, antecipando a chegada dele. E isso tudo, o Rupert explica que é graças a essa relação, essa intimidade, esse vínculo sobre as experiências do Rupert, né? Outra coisa bem interessante que ele observou nas suas experiências é que o campo ele pode estar associado também a um local, a um espaço físico, né? Por exemplo, ele treinou ratos para saírem de um labirinto. Então, o ratinho número 1 estava lá dentro do labirinto, ele ensinou o ratinho a sair do labirinto. Treinou, conseguiu até o ratinho sair, ensinou o ratinho número 2, o ratinho número 3. E cada vez que ele treinava o rato nesse mesmo labirinto no qual outros ratos foram treinados, os ratos aprendiam cada vez mais rápido a sair do labirinto. E quando era colocado um outro labirinto, esse aqui era colocado de lado, era colocado um outro labirinto exatamente igual, a mesma configuração, os ratinhos demoravam mais para aprender. O que fica comprovado para o Sheldrake que é criado também ali uma psicosfera, um campo de informação associado a esse lugar. Então a gente também como ser humano, não aconteceu com vocês já, de chegar num lugar e acessar aquele campo, alguns chamam de egrégora, de psicosfera, a gente chega num lugar e conecta com a informação ali, às vezes se sente muito bem, às vezes pode até se sentir mal, né? Já aconteceu com vocês isso, de acessar o campo de informação de algum lugar? Então o Sheldrake fez todas essas experiências, o Bert estudou tudo isso, trouxe isso para as terapias e a gente entende que nós estamos então sujeitos a vários campos de informação, sendo eles especialmente os nossos familiares, né? Estamos completamente imersos nesse grupo familiar, nesse campo mórfico familiar, morfogenético especialmente, né? Mas também temos influências de outros campos, que são os campos dos lugares que frequentamos, dos grupos que estamos inseridos, dos contatos que tivemos, a essa mescla e essa influência de outros campos. É o acesso a esses campos também que permite que o terapeuta possa atender à distância, imaginando que um terapeuta sistêmico vai fazer uma constelação à distância, mesmo sem estar junto do seu paciente, ele consegue sintonizar com esse campo. Claro que com a técnica certa, com o ancoramento certo, com a permissão, né? O terapeuta não vai estar sendo xereta de estar ali se intrometendo, né? Desde que seja convidado com o devido respeito, com a devida permissão, com o ancoramento, com a ética, né? O terapeuta acessa esse campo do paciente e junto com o paciente consegue promover as intervenções necessárias, de acordo com aquilo que o campo está pedindo, com o que o campo está mostrando. Como o campo responde, independente do tempo e da distância, do lugar, como ele continua ativo e imprimindo a sua força.
E isso é bacana pensar, porque não é porque eu não posso ver, porque eu não posso pegar, né, que isso não está agindo, que isso não tem poder sobre a minha vida, sobre as minhas ações. Não é porque eu não acredito no campo gravitacional que a gravidade não atua sobre mim. Não é porque eu não acredito, que eu não entendo sobre o campo eletromagnético, que ele não vai ter seus efeitos em mim e naquilo que me cerca. Só que o mais bacana é a gente poder entender, compreender como isso funciona, para poder agir de uma forma mais efetiva, para jogar de acordo com as normas do jogo, né? Se eu conheço as regras, eu tenho maior chance de ter melhores resultados, de conseguir destravar, de conseguir avançar, de ir para frente, né? Em diferentes aspectos da minha vida que podem estar limitados, porque eu posso estar infringindo uma regra, vou chamar de uma regra, né? De uma lei desse campo aí, que por não ter conhecimento eu acabo limitando o meu avanço, limitando talvez os meus relacionamentos, continuando repetindo padrões dos meus ancestrais de forma inconsciente, porque eu não preciso saber que eles passaram por aquilo. Tu entende que mesmo sem eu ter noção que, por exemplo, o antepassado meu teve um trauma com incêndio, eu carrego nas minhas células essa memória e sem saber por que eu acabo reproduzindo e respondendo com medo, com limitação, com trauma, e chega naquele aspecto, naquele trauma, eu travo, simplesmente colo as placas e não consigo ir adiante, né? E agora você consegue imaginar quantos traumas que houveram, né? Relativos a casamentos, a relacionamentos, a filhos, a perda, a dinheiro, tudo isso, né, que foi vivido lá atrás, a falências. Nossa, dá para imaginar N coisas que já aconteceram e que a gente carrega essa informação junto com nós, essas limitações, e que temos as ferramentas para a gente conseguir elaborar, para a gente conseguir ressignificar e liberar tudo isso. Basta a gente também ter essa intenção, né?